Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse, cujo tema principal é o juízo final. Então, o que significa Apocalipse? Em primeiro lugar, é o que nós queremos ensinar aqui através de um estudo que nós vamos começar sobre cada livro da Bíblia, começando com Apocalipse, começando com o final, porque esse canal que nós temos aqui no YouTube, ele tem muitos assuntos pertinentes à escatologia, ao final dos tempos. Por isso que eu comecei já no Apocalipse, porque sei que existe grande demanda, grande interesse no entendimento do Apocalipse. Então o tema central de Apocalipse é o juízo final. Apocalipse significa revelação, significa também desocultamento. Aquilo que estava oculto passa a ser revelado. Isso também significa desvendamento ou manifestação. Ao contrário da maioria dos livros da Bíblia, Apocalipse contém seu próprio título, né? Quando inicia, no capítulo 1, versículo 1, ele diz revelação de Jesus Cristo. Então já começa com a palavra revelação. Tanto é que no inglês Apocalipse, né, significa revelation, ou seja, revelação. Então, no Novo Testamento, essa palavra descreve o desvendamento da verdade espiritual de Deus, a revelação dos filhos de Deus, a encarnação de Cristo, né? Nós vemos o tempo todo isso permeando principalmente o Novo Testamento, e a sua gloriosa aparição na segunda vinda, por exemplo, mencionada em 2 Tessalonicenses 1,7 e 1 Pedro 1,7 também. Então, em todos os seus sentidos, revelação se refere somente a alguma coisa ou a alguém que anteriormente estava oculto, que se tornou agora visível a nós, seres humanos. Então, o que esse livro revela ou desvenda? É Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo em sua glória. Então, nós vemos aqui verdades a respeito dele, sua vitória final, as quais, né, o restante das Escrituras apenas alude, tornam-se claramente visíveis por meio da revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E essa revelação foi dada pelo próprio Cristo, Cristo de Deus, que comunicou ao seu apóstolo João através de um anjo, ou seja, por um anjo. Está lá em Apocalipse 1:1. Então, é muito importante nós entendermos o título de Apocalipse e o conceito, né, o significado da palavra Apocalipse. Em segundo lugar, quem foi o autor e qual foi aproximadamente a data de quando se escreveu o livro de Apocalipse? O autor, né, claro, ele se identifica 4 vezes no livro de Apocalipse. E o autor se auto-intitula e se declara João, o apóstolo. Nós vemos isso em várias passagens. E a tradição também da igreja antiga, né, o identifica de forma unânime como o apóstolo João, o autor do 4º evangelho contido na Bíblia e de 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Então, por exemplo, né, importantes testemunhas da autoria de João, por exemplo, do século II, incluem Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, todos esses líderes que confirmaram a autenticidade de João como o autor de Apocalipse. Muitos dos leitores originais do livro ainda estavam vivos durante o período, por exemplo, em que Justino Mártir e Irineu viveram, e ambos sustentaram a autoria apostólica de João. Então, há diferenças claras de estilo entre Apocalipse e as outras obras de João, obviamente, mas são insignificantes e não impedem o fato de um homem ter escrito ambas cartas, né, ambos livros contidos na palavra de Deus. Então, na verdade, há alguns paralelos que são impressionantes entre Apocalipse e as outras obras de João. Somente o Evangelho de João e Apocalipse se referem a Jesus como a palavra, o Logos divino. Você vê isso claramente em Apocalipse 19:13 e também, paralelamente, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo de Deus, o Logos de Deus. Apocalipse também 1:7 e o Evangelho de João, no capítulo 19:37, traduzem Zacarias
12:10, né? O trecho de Zacarias 12:10, de modo diferente da que a Septuaginta, que é a palavra de Deus escrita, traduzida do hebraico para o grego, mas, é claro, estão de acordo entre si e jamais se contradizem. Então, somente o Apocalipse e o Evangelho de João descrevem Jesus também como Cordeiro de Deus. Está lá em Apocalipse 5:6 e no versículo 8 também, no capítulo 5 de Apocalipse, e João 1:29 descrevem, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ambos, tanto o Evangelho de João quanto o Apocalipse, descrevem Jesus também como testemunha fiel, né? Você pode conferir em Apocalipse 1:5 e em João 5:31-32 colocam Jesus como testemunha. Apocalipse também foi escrito na última década do século I, ou seja, por volta entre 94 e 96 depois de Cristo. Ou seja, no final do reinado do imperador Domiciano, que reinou, né, foi imperador entre 81 e 96 depois de Cristo. Embora alguns, né, datem o livro durante o reinado de Nero, de 54 a 68, foi o tempo que o imperador Nero, né, governou a Roma antiga, seus argumentos, né, os argumentos desses fulanos que dizem isso não são muito convincentes. Então a maioria dos crentes creem que foi escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Então não são convincentes, quem pensa diferente, da época de Nero, e conflitam também com a visão da igreja primitiva. Então, escrevendo durante o século II, Irineu declarou que Apocalipse havia sido escrito próximo do fim do reinado de Domiciano. Então nós temos um relato, uma obra de um dos pais da igreja que relata isso que nós estamos falando. Escritores posteriores, tais como Clemente de Alexandria, Orígenes, Vitorino, que escreveu um dos primeiros comentários sobre o Apocalipse, Eusébio de Cesareia e Jerônimo, também sustentam a data domiciana, ou seja, no ano 94 a 96 depois de Cristo, ok? Outra coisa muito importante que nós vemos e precisa ser compreendido são as 7 igrejas do Apocalipse, e nós vamos falar cada uma delas. Primeiro precisamos entender o contexto de tudo isso, né? O declínio espiritual dessas 7 igrejas, que vão do capítulo 2 ao final do 3, também sustenta uma data posterior. Essas igrejas estavam fortes já nessa época e espiritualmente saudáveis em meados dos anos 60 depois de Cristo, quando Paulo trabalhou por último na Ásia Menor, que é essa área geográfica onde se encontravam as 7 igrejas do Apocalipse. O breve período de tempo entre o ministério de Paulo ali e o fim do reinado de Nero foi curto demais para que ocorresse um declínio espiritual tão acentuado, né? Um período de intervalo mais extenso também explica o surgimento de uma seita herética conhecida como os Nicolaítas, que também é citada em Apocalipse 2, versículos 6 e versículo 15, que não é mencionada nas cartas de Paulo, nem mesmo em relação a uma ou mais dessas mesmas igrejas, como por exemplo a igreja de Éfeso, que é mencionada no Apocalipse. Então, por fim, datar Apocalipse durante o reinado de Nero não permite tempo para o ministério de João na Ásia Menor atingir o ponto em que as autoridades sentissem a necessidade de exilar o apóstolo na ilha de Patmos. Então vamos entender um pouquinho as 7 igrejas do Apocalipse de maneira bem objetiva e rápida. Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, que vai do capítulo 2, de 1 a 7. Qual é o elogio da igreja de Éfeso? Primeiro, que ela rejeitava o mal, era perseverante e tinha paciência. Qual é a crítica à igreja de Éfeso? É que ela abandonou o seu primeiro amor. Qual é a orientação que Deus dá a essa igreja? Que pratique as obras que praticava no princípio. E qual é a promessa? Aqueles que forem fiéis, os crentes vencedores, é o direito de comer da árvore da vida. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, do capítulo 2, de 8 a 11. Qual é o elogio a essa igreja? É que ela suporta o sofrimento com graça. Em segundo lugar, a crítica nenhuma à igreja de Esmirna. E qual é a orientação de Deus à igreja de Esmirna? Que ela seja fiel até a morte. E a promessa de Deus à igreja de Esmirna é a coroa da vida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que vai do capítulo 2, de 12 a 17.
qual é o elogio de Deus à igreja de Pérgamo? É que ela mantenha a fé em Cristo, que ela deveria manter a fé em Cristo, fiel à fé em Cristo. Qual é a crítica ou exortação? É que ela tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias dentro da igreja. Qual é a instrução de Deus a essa igreja? Que ela se arrependesse das suas obras más. E qual é a promessa de Deus aos vencedores, aqueles que forem fiéis? O maná escondido e uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. Todas essas promessas dessas 7 igrejas são as promessas de Deus para os crentes vencedores, tá bom? A quarta igreja é a igreja de Tiatira, que vai do capítulo 2, de 18 a 29. O que Jesus elogia a essa igreja? O seu amor, a fé, o serviço e a perseverança. Fazendo mais agora do que no princípio, é o que Jesus afirma. Qual é a exortação, né? O puxão de orelha, a crítica de Jesus a essa igreja em Tiatira? É que ela tolera o culto, a idolatria e tolera a imoralidade. E qual é a orientação a essa igreja de Tiatira? É que o juízo de Deus seria iminente e que deveria ser mantida a fé genuína. E qual é a promessa aos crentes vencedores? E a essa igreja, aqueles que forem fiéis, ou foram fiéis a essa igreja de Tiatira, é a autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, que é uma referência ao próprio Cristo, ok? A outra igreja mencionada é a igreja de Sardes, que é a primeira igreja mencionada no capítulo 3 de Apocalipse, de 1 a 6. O elogio de Jesus é que alguns guardaram a fé. A crítica de Jesus é que era uma igreja morta. A instrução de Jesus é que essa igreja deveria se arrepender e se fortalecer com aquilo que restava. E a promessa de Deus aos crentes fiéis de Sardes e a nós também, crentes vencedores de hoje, é que os fiéis serão honrados e vestidos de branco. A penúltima igreja, a sexta igreja, é a igreja de Filadélfia, que ela foi elogiada porque perseverava na fé. Tem alguma crítica? Nenhuma na igreja de Filadélfia. Qual é a instrução de Cristo a essa igreja de Filadélfia? Que ela retenha o que você tem, guarda o que tens. E aqui uma referência quanto à fé, a fé bíblica, a fé em Cristo. E qual é a promessa? Aqueles que guardarem a fé, forem fiéis, retiverem essa fé bíblica fiel ao Senhor. Um lugar na presença de Deus e um novo nome, e adentrarão na nova Jerusalém, conforme afirma as Escrituras. Tudo isso em Apocalipse 3, de 7 a 13. E a última igreja mencionada é a igreja de Laodiceia. Qual é o elogio? Nenhum. Qual é a crítica? É por causa da indiferença dessa igreja, frieza espiritual. E qual é a instrução de Jesus? Que fossem diligentes e que se arrependessem. E qual é a promessa àqueles que forem fiéis? O direito de sentar-se com Cristo em seu trono. Ok? Qual é o cenário, o contexto de tudo isso que nós estamos falando? Apocalipse, querido, começa com João, o último apóstolo sobrevivente e homem idoso, né, do corpo apostólico da igreja primitiva. Ele foi exilado na pequena e desabitada ilha de Patmos, localizada no Mar Egeu, sudoeste de Éfeso, uma grande cidade naquela época. As autoridades romanas haviam banido o apóstolo para lá por causa da sua fiel pregação do evangelho. Nós vemos isso em Apocalipse 1:9. Enquanto estava em Patmos, o apóstolo João recebeu uma série de visões extraordinárias que expuseram a história futura do mundo e que acontecerá, que há de vir. Então, quando foi preso, João estava em Éfeso, pregando em Éfeso, ministrando nas igrejas dali, e as cidades também, obviamente, da redondeza, procurando fortalecer as congregações. João não teve também mais condições de ministrar a elas em pessoa, e seguindo o mandamento divino, nós vemos isso em Apocalipse 1:11, endereçou o Apocalipse a essas igrejas. Nós vemos isso em Apocalipse 1:4. Então, tais igrejas tinham começado a sentir os efeitos da perseguição, e pelo menos um homem
provavelmente um pastor, já havia sido martirizado, né? Nós vemos isso em Apocalipse 2,13. E o próprio João havia sido exilado na ilha de Patmos. Mas a tempestade da perseguição estava por se manifestar com plena fúria às 7 igrejas que estão queridas ao coração do apóstolo. Nós vemos isso em Apocalipse 2,10. E essas igrejas, né, o Apocalipse forneceu uma mensagem de esperança. Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana. Embora muitas vezes o mal e poderosos homens perversos parecem dominar, a condenação deles é certa. E Cristo virá em glória para julgar e reinar. Quais são os principais personagens do Apocalipse? Em primeiro lugar, João, o apóstolo que recebeu a revelação de Jesus Cristo de um anjo. Apocalipse 1:1 fala sobre isso. Segundo grande personagem principal, central, obviamente, é Jesus, o revelado Filho de Deus que voltará para buscar o seu povo. Apocalipse 1:1 e Apocalipse 22:21 faz essa referência sobre o principal personagem de Apocalipse, que é Jesus. Quais são os temas históricos e teológicos de Apocalipse? É o que nós vamos abordar no vídeo posterior, tá bom? Então continue conosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu! Esse é o livro do Apocalipse, cujo tema principal é o juízo final. Deus abençoe, amém e amém.